Falar sobre algo que está rendendo bastante na rede social e sempre que a gente pode traz aqui para esclarecer e trazer um novo olhar também para Mulher Demais. Quando o relacionamento chega ao fim e dele ficam os filhos, a gente sabe que é preciso ter sabedoria. Afinal, filhos são para sempre, né? E não tem culpa que a relação não tenha dado certo. Não importa o motivo pelo qual acabou. O saldo da despedida desse amor pode até ser doloroso. Depois de seguir, encontrar alguém, como é que fica a inclusão dessa terceira pessoa, desse filho ou dessa pessoa na vida do filho? Tô falando sobre isso porque essa semana um desabafo nas redes sociais levantou esse tema. A mãe de uma menina de cabelos volumosos, a Bela, cacheados, contou na internet, inclusive essas fotos são do perfil dela no Instagram, que a madrasta da menina, a Lizu, cortou os fios da filha sem o consentimento dela e, segundo a mãe, também a aprovação da menina. O pai disse somente o seguinte: bobagem, cabelo cresce. Mas, afinal, qual deve ser a postura entre ex-cônjuges com filhos após a separação? E em situações simples, aparentemente simples, como cabelo do cotidiano, não é? Tá com um no fim de semana, ele pode fazer absolutamente tudo o que quiser? Papo de Quinta no ar. A psicóloga Laís Loureiro está aqui com a gente. Laís, gerou polêmica na internet, cada um que deu uma opinião, que disse que o pai foi omisso, que a madrasta abusou, olha, são as opiniões mais diversas. Mas aí a gente fica nessa pergunta, como é que fica a criança no meio disso tudo? Pelas fotos, arrasada, né? Fernanda, pelo que as fotos demonstram, parece que a autoestima da criança ficou até baixa, né? Porque é um perfil onde tem 280 mil seguidores, onde a criança já trabalhava com questões de moda, supervalorizando a cor dela, o cabelo, e aí ocorreu isso. E, infelizmente, na presença do pai e da madrasta, ou seja, parece que existe aí uma guarda onde a criança passa tempos com a mãe, tempos com o pai, e aí numa visita dessas para a casa do pai ocorreu um fato como esse, que entristeceu a criança e surpreendeu a mãe também, porque não foi comunicada com antecedência, não pediram a opinião dela também e parece que não tinha o consentimento da própria criança. Vamos inverter a situação, Sim. Tá? A criança tá com a mãe e a mãe resolve fazer qualquer outra mudança no cabelo. Ela teria também que ter comunicado ao pai? Então, Fernanda, essa questão de o que deve comunicar ao pai ou não após o divórcio é muito delicado. Vai depender... Eu tô fazendo essa pergunta porque a mãe que trouxe à tona, né, a situação. Mas se fosse o inverso, não é? Isso. Na verdade, os pais precisam ser participativos. Mesmo após o divórcio, mesmo que a relação amorosa tenha acabado, eles precisam participar da vida da criança. Agora, não adianta exigir direitos se você não tem as suas obrigações em dia. Então, isso vale para o pai ou para a mãe da criança que ficou ali cuidando da criança, né? Então, separou. Desculpa, Fernanda. Não, pode falar. Separou e você não cumpre com suas obrigações também perante seus filhos, não adianta querer todos os direitos. Por exemplo, ser comunicado com antecedência, se vai viajar, se está doente, se vai cortar o cabelo, se machucou ou não. Lógico que o pai deve realmente ser comunicado sobre o que vai acontecer. Mas eu acho que, antes de tudo, a criança tem a opinião própria. Ela quem deve ser inicialmente perguntada sobre se realmente quer cortar o cabelo, se não quer, se quer alisar ou não, porque foram duas situações aí bem complicadas que aconteceu. No caso dela, gente, é ainda mais complicado porque ela tinha um perfil, ela tem um perfil na internet administrado pela mãe. De blogueira. Ela é uma mini blogueira, né, mesmo. E ela fala justamente sobre isso, sobre cabelo cacheado, e aí tirou a identidade dela. Totalmente. Tem uma telespectadora que diz assim, ela tem 50 anos, mas eu e os meus irmãos ficamos com meu pai, que morou com outra mulher, que judiou bastante. Ela tá contando aqui o desabafo, batendo, fazendo comer coisas fora de hora, coisas que eles não gostavam. E até hoje ela diz que carrega consequências disso. Então ela tá com 50 anos, lembra dessa fase, né, dessa madrasta no início da vida e pode ter uma consequência pro resto da vida se não trabalhada, né, Laís? Mexe diretamente no psicológico, no emocional de cada criança. Tanto os pais, quando são abusadores no sentido de não respeitar a criança, de agredir fisicamente, verbalmente, de fazer chantagens, isso já marca
o lado emocional da criança. E se tratando de madrastas, de padrastos também. E aí se torna bem mais delicado, porque até que ponto a madrasta tem o direito de decidir sobre a vida do filho. Pois é, isso que pegou bastante na rede social, porque achavam que foi muita omissão do pai. Exato. Né? Que se é o pai que é o responsável legal pela filha, ele ficou muito omisso, né? Nessa história toda, e deixou com que a madrasta intervisse em algo que era tão significativo para a menina e para a mãe da menina, né? Ele poderia, por exemplo, ter ligado para a mãe e falar: olha, a nossa filha está querendo cortar o cabelo, alisar, e aí, o que você acha sobre isso? Né? E aí a mãe poderia dar a opinião dela, né? Ou até tentar conversar com a criança para passar a segurança, se ela realmente queria pensar cortar melhor ou não. sobre isso. Pensar melhor, adiar um pouco, mas ela não foi comunicada, e também me parece que a criança não queria fazer isso. Pelas fotos, ela tá chorando bastante. A madrasta fez e o pai foi omisso, totalmente passivo. Vai lá, faz... Cabelo cresce. Cabelo cresce, depois se resolve, depois aparece de novo, mas as pessoas precisam ter a noção de que a criança tem a própria identidade, tem uma autoimagem que reflete na autoestima delas. Não é porque é criança que ainda não entende disso, não. O cabelo muda, a moldura do rosto, então muda como a criança se sente. Né? E ainda mais no caso dela, que ela tinha um trabalho com essa imagem. Isso, ela se identificava com isso. Para encerrar, eu vou contar aqui o relato de uma telespectadora. Ela disse que tem 8 anos de casada, mas o esposo teve um relacionamento antes, e aí ele teve uma menina. Gosta muito da menina, ela vem passar uns dias conosco, mas ela nunca se envolveu sobre a educação da menina, nem algo que os pais estejam planejando. Ela sempre preferiu até ficar calada sobre assuntos dele e acha o seguinte: sempre esteve certa. É uma postura que ela adotou, né? Ela respeitou o limite dessa relação, porque se relacionar com a madrasta, com o padrasto, pode sim haver amor, sentimentos, cuidado, zelo para com a criança. Não tem problemas, isso pode realmente existir. Não são todas as relações que levam ao pé da letra má, né? Uma má relação, uma relação que não existe um bom afeto. Pode sim haver bons afetos entre madrastas e crianças e padrastos, né? Mas tem que haver um limite. E o limite é exatamente de entender que você não pode tomar decisões com relação à educação da criança. Você pode pedir a opinião do pai, da criança, da mãe, sugerir ideias, né? Sugerir viagens, sugerir métodos de estudo, por exemplo, sugerir um corte de cabelo, pensando no melhor. Né? Mas decidir é que é bem mais delicado. Precisa ter muita cautela, né? É verdade. Laís, a gente adora trazer você aqui para bater papo com a gente. Bom restinho de semana para você, vocês tá? Também. Beijo para as meninas, para a Luan, para o Petrinho, que tá em casa esperando essa mamãe voltar para mamar.